Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando aqui no canal agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo para geral, tá? Hoje, como vocês já sabem, o vídeo de terça-feira é o vídeo mais voltado para o direito e empreendedorismo. O vídeo de quinta-feira, geralmente, ou de sexta, ou de outros dias, que eu seja a fim de trazer um assunto mais, assim, interessante para vocês. Eu comento, às vezes, filmes, séries, vídeos no YouTube, enfim. E hoje eu achei, na verdade, já tinha achado há algum tempo, né? Vocês sabem que no dia 27 de janeiro de 2020, de 23 agora, saiu aí 2 documentários, e eu comento documentários, séries e filmes e vídeos no YouTube, saiu a respeito da Botkiss. Um na Netflix, que saiu, e o outro documentário muito interessante na Globoplay. E aí, assistindo esses 2 documentários, na da Globoplay especificamente, que eu conheci essa pessoa que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, que já já vai se apresentar, que foi a Jéssica. E no meio do tribunal do júri, enfim, eu vi uma mensagem que a Jéssica deixou e aquilo me impactou. Então, eu passei um tempo ali pensativa, reflexiva a respeito de todos os assuntos, porque é uma chuva de informação. Imagina para a gente que é espectador, está assistindo, imagina que para quem estava no dia, para quem teve que ir no júri, enfim, aquela loucura toda. E aí eu passei a seguir lá nas redes sociais. Eu fui atrás do nome dela, pesquisei e passei a seguir. E desde o dia que eu comecei a seguir, certinho, depois que eu achei o documentário, acho que 2, 3 dias depois, eu não deixei mais de seguir essa moça, porque eu acho ela, diante de tudo que aconteceu, eu nunca vi uma pessoa tão positiva, uma pessoa que fala tão bem de gratidão, e não é essas gratidão aí que a gente vê na internet de hashtag gratidão, gratiluz, grat não sei o quê. É algo muito sério, é algo muito importante, muito interessante. Você vê que ela realmente pratica aquilo que ela fala. Realmente você percebe que as coisas que ela se manifesta, e principalmente no documentário falando, você vê que é visível, é dela. E se você acompanhar ela nas redes sociais também, depois ela vai deixar as redes sociais dela, e eu vou deixar na descrição desse vídeo também, você vai entender muito o que é positividade, o que é de verdade a gratidão, o que é ter fé. E aí eu pensei, falei, cara, vou convidá-la, né, na minha cara de pau para ver se ela aceita, porque como a gente trabalha aqui com o direito e empreendedorismo, o que eu trabalho relacionado nas mentorias com pessoas que estão desestimuladas, sem fé no seu propósito, vendo tudo por um copo de metade vazio, né, de ver metade cheio, é muito doido. E aí eu falei, eu vou chamá-la para conversar, para bater esse papo aqui com a gente, e eu vou deixar ela se apresentar, porque eu quero que ela se apresente. Então, Jéssica, com você, minha querida, como você está? Oi, Camis, muito bem, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo carinho desde tua primeira abordagem à minha pessoa, foi uma troca incrível, está sendo uma troca incrível, também estou amando te acompanhar e acompanho quase todo mundo que me segue nas redes aí, que eu tenho oportunidade, eu vou acompanhando. Então, eu sou a Jéssica, bacharel em Direito, sobrevivente da Botkiss, irmã do Vini, um anjo maravilhoso, um herói, gigantesco da Kiss. Tenho 34 anos, não sou casada no papel, mas tenho um namorado, então, sem rótulos, a gente mora junto há 5 anos e estamos aí bem. Aí tu já me apresentou, já falou sobre o que eu falo, mas eu queria, antes de tudo, dizer para as pessoas que eu não sou sempre assim, é um processo de construção, todos os dias, autoconhecimento, e que eu acho que todas as pessoas podem chegar ao nível que eu cheguei, ao nível mais longe que eu quero chegar, e que não é ruim reclamar, não é ruim se sentir mal, e a gente precisa sentir também. Então, todo esse processo eu passei, eu senti, eu chorei, eu desesperei, tem dias também que são bem difíceis, mas vou encontrando caminhos aí que me fazem ser positiva todos os dias. Cara, eu acho você demais, Jéssica, porque eu tô aqui pensando, falei, cara, como que ela pode ser assim? Mas tem gente que te questiona, às vezes, como que você pode ser desse jeito? Tem gente que duvida, né? Às vezes, né? Tem gente que me questiona, aí tem gente que diz, por exemplo, assim, ó,
quando eu posto uma foto do meu irmão, alguém diz assim, nossa, ela sofre horrores. Gente, eu não sofro, mas o meu irmão também faz aniversário, meu irmão também sente saudade. E às vezes eu quero expor alguma coisa, eu não sofro dessa maneira que as pessoas falam. Fico triste, sim, sinto saudade, sim, como uma pessoa comum. Quando eu exponho isso, as pessoas vêm com... E eu odeio o tal do sentimento de pena. Então, eu acho que essa revolução que eu tentei fazer e trazer para as pessoas que eu sou forte, transparecer isso, é para que as pessoas não tenham pena de mim, porque eu acho que é um sentimento péssimo. Eu passei por uma tragédia, mas a gente passa por tragédias todos os dias. Eu não sou a única no mundo, infelizmente não sou a única. Não sou a única no Brasil. Todos os dias tem acidente, as pessoas passam por várias coisas, o hospital está lotado, infelizmente. Então, assim, ó, eu também penso no outro e me coloco no lugar do outro. Eu acho que empatia é uma palavra maravilhosa aí que a gente deveria carregar e sempre se colocar. Tipo, eu tô ruim, mas tem muita gente que está passando muita dificuldade. Então, se eu transparecer todos os dias triste, que seria das outras pessoas, né? O que elas vão fazer? Me consolar, sentir pena? Enfim, eu não gosto de transparecer coisas tristes. Mas eu acho interessante porque você não é a famosa eu falo, você é falo e faço. Eu sou o que eu faço. É diferente, você é perceptivo quando você acompanha alguém que é realmente positivo e quando alguém que mostra ser para ter que mostrar ser positivo, é diferente. Assim, o de você emana luz, assim, emana uma coisa de dentro, é bem diferente. Mas vamos lá, vamos lá. Ô, Jess, antes do acidente, como é que você era com relação à figura da religião, positividade, nesse sentido? Como que você lidava antes? Até lá antes do dia 27 de janeiro de 2013. Os meus pais são católicos, então eu sou católica, batizada, primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, igreja era frequente na nossa casa. Numa época por imposição do meu pai, porque ele frequentava e a gente frequentava porque a gente era menor, mas a gente fazia Paixão de Cristo, tudo isso. A gente sempre estudou a Bíblia. Então, meu pai sempre fez com que a gente entendesse a tradição deles como família e a crença deles como família. Ele também é de uma família católica, criada na igreja, enfim. Mas até o dia 27 de janeiro eu não tinha outra busca, assim. Apesar de o Vini, no último ano, ele trabalhou num projeto, não sei se posso falar marca aqui, mas trabalhou num projeto Lógico que pode. social da Coca-Cola, que ele foi contratado, ele fez um curso em Brasília, enfim, ele dava aula para menores entrar no mercado de trabalho. Esse coletivo ele era dentro do Templo das Nações, que é uma igreja evangélica, fora do nosso contexto total, mas eu ia para ajudar ele a fazer as inscrições e tudo, e tinha uma pastora que nos acompanhava, ela lia a Bíblia, então era uma outra frequência do que a gente fazia antigamente com os meus pais. Mas o meu Certo. pai sempre disse que a gente deveria saber um pouco de tudo para poder falar sobre. Então, a gente nunca teve preconceito com nenhuma religião. Eu já fui em umbanda, já fui em terreira, já fui o que tu possa imaginar. Eu sempre disse que eu queria ver com os meus próprios olhos para saber que não era aquilo que eu queria. Ou se era aquilo Certo. que eu queria, o que eu acreditava. Acredito que toda religião tem um lado bom, só não gosto do fanatismo, independente de religião, time de futebol, política, qualquer coisa que seja na minha vida. Não julgo quem é fanático, mas enfim. Então, eu conheci Perfeito. várias religiões, mas eu não tinha frequência mais em nenhuma religião. A gente ia na missa, ia na romaria, mas mais por influência do meu pai, ajudava, enfim. Então, essa é a minha vida antes da Kiss. Que legal seu pai ser assim também, né? Do tipo, porque tem pai, mãe que sufocam pessoas com religião. Tem que ir à missa, tem que fazer a primeira Eucaristia, tem que fazer não sei o que, sufoca. E seu pai não vai conhecer. E que bom que ele não é um Caxias, assim, vamos dizer assim, uma pessoa que tem que ficar ali em cima e te deu essa liberdade de você conhecer. Muito legal do seu pai ter essa cabeça, porque é difícil os pais, por serem uma geração mais antiga, terem essa visão de mundo que a gente tem hoje, né? Isso é Eu muito legal. vou deixar mais uma observação. Eu rezava todas as noites e rezo até hoje, porque a gente aprendeu a rezar. E daí eu perguntava muito pro Vini, porque a gente dormia no mesmo quarto. Eu falava, tu já rezou hoje? E ele, me deixa em paz, já rezei.
Eu falei, mas como que tu reza? Para quem que tu reza? Ele, Jéssica, eu tenho o meu Deus e eu rezo pro meu Deus. Eu falei, mas o que que tu acredita? Ele, no meu Deus, eu tenho uma conversa com ele e rezo para ele todas as noites. O Vinícius sempre falava isso, porque eu dizia para ele rezar, Pai Nosso, Ave Maria, que era o que a gente tinha aprendido, ele dizia, não, eu rezo pro meu Deus. Então, ele tinha um Deus que era dele, uma conversa que era dele, mas nunca entrei muito a fundo nisso. Era dele, né? Era dele, no caso. Quantos anos o Vini tinha até 10 anos atrás, Jéssica? 26 anos. E eu, 24. É, vocês tinham uma diferença de pouca idade. Vocês eram bem próximos, né, Jéssica? Assim, do tipo, pelo que você fala toda vez, né? Assim. Muito. É 1 ano e 11 meses, é os mesmos amigos, as mesmas festas. A gente dormia no mesmo quarto há 24 anos, desde que eu nasci, eu sempre dormi junto com ele. Então, a gente dividia praticamente tudo. Mas essa minha positividade era ele. Ele era assim, Imagina. não que de maneira nenhuma não vou ser igual, não quero ser igual e jamais vou ser igual, mas aprendi muita coisa. O Vini acordava cantando, o Vinícius dormia cantando, nunca estava ruim, o Vinícius não tinha dor, o Vinícius não tinha doença, o Vinícius não tinha nada, abalava ele, assim, o Vinícius estava sempre bem. Tipo, ele ficava mal do estômago, daí ele comia normal, a gente dizia, tu não tá ruim, ele é o estômago 1, o 2 tá ótimo. Tipo, ele não tinha. Ele Ai, ele era gente. uma das pessoas que, se eu e tu aqui estávamos falando mal de alguém, ele falava: vocês não têm o que fazer da vida, cuidem da vida de Ele é vocês, perfeito. É parem de falar maravilhoso. da vida dos outros. Tipo, maravilhoso mesmo. Não é porque ele faleceu, porque às vezes as pessoas, quando falecem, viram boas, né? Mas o Vini é É. uma unidade, assim, em qualquer lugar, e qualquer pessoa que tu conversar com ele vai dizer a mesma coisa. E o Vini fazia que faculdade, o Jess? O Vini fazia educação física. Ele Legal. trabalhava no coletivo, era um dançarino de mão cheia. Eu sempre disse que hoje ele seria um TikToker valendo, assim. O Sempre foi das coach artes também, cênicas, porque ele é positivo. Você não acha que ele como. poderia ser depois de um tempo, assim, de terapias e coisas? Você não acha que ele levaria jeito, Jess? Nossa, o Vinícius ia para essa vibe. Ele queria trabalhar em cruzeiro dando aula de dança, para tu ter noção. Sério, Jess? O Vini dava aula para terceira idade, voluntário de Que dança. O Vini fofo. dava aula para menor infrator. O Vini dava aula para menor para o mercado de trabalho. O Vinícius dava aula para tudo, assim. Ele chegou um dia na academia para substituir uma professora de dança e ninguém queria fazer aula Ah, com ele. Tinha 1,98 m, 130 quilos. O preconceito, né? Tiveram a sei, primeira aula, não quiseram mais a outra professora, era só ele. imaginei. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha aqui, Jess. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro eu quero entender assim, no dia da Boate Kiss, vocês queriam mesmo ir para a boate, se divertir, estava pré-combinado, e quero saber do dia o que aconteceu. Até para a galera que assiste a gente, né? Eles têm essa curiosidade de saber como é que estava, como é que você saiu, como é que seu irmão ficou lá, enfim, como foi, eu sei, porque eu já assisti, mas é para quem está te vendo agora interessante falar. E depois do acidente, com relação a essa positividade, o que que mudou em você? No dia do acidente não era programado ir na Kiss, porém a gente tinha recebido um amigo da infância do Vini, que ele tinha vindo da Austrália e do exterior, e ele veio para fazer uns exames porque ele embarcaria num cruzeiro. Ele é formado em hotelaria, turismo, essas coisas assim. Ele faleceu. E ele veio passar o sábado com a gente. De tarde, na minha casa, tomando uma cerveja, a gente fez churrasco e tudo que é do Uhum. gaúcho, né? Confraternizando, e a gente resolveu ir em algum lugar, mas a gente não sabia em qual lugar ir. Esse outro amigo ia para um outro bar e tal, e esse menino que estava na nossa casa, ele tinha uma namoradinha que era daqui, enfim, tinha várias pessoas, e a gente conseguiu o ingresso antecipado, o Vini conseguiu, na verdade, para irmos na Kiss, mas isso já era 10 horas da noite, assim, 11 horas. Decidimos ir para Kiss, saímos de casa, eram 00:30 já, Uhum. morávamos, agora meu pai ainda mora, a 1,5 quadra mais ou menos da Kiss, e fomos em direção a Kiss com mais uma amiga e a namorada dele que pegamos no caminho desse amigo. Fomos para Kiss, a fila estava gigantesca e nós Boate, né? conhecíamos de segurança, porque o meu pai trabalha com eventos a vida inteira, eu saía muito, o Vini saía muito, então Uhum. resolvemos, falamos com ele e ele deixou a gente entrar sem pegar fila.
Então, É tivemos... aquela esquema de balada que tem sempre quando Uhum. conhece segurança, né? Oi, Jéssica, tu tá com quem? Ah, tô com fulano, fulano. Então, entrem aqui sem fila, pode passar na frente. A gente já tinha ingresso antecipado e tal, entramos. Quando a gente entrou, tinha pouquíssima gente ainda dentro da casa noturna, 00:30 por aí. Aí Uhum. entramos, logo em seguida lotou. Porque eu não sei como que é nos outros lugares, mas em Santa Maria eles tinham mania de segurar fila para Todo lugar. chamar pessoas. Atenção, é o público. Isso mesmo. Seguraram, de repente entrou toda aquela galera, não tenho noção de quantos tem, hoje em dia tem provas aí de quase 1.000 pessoas, 800 pessoas, 900 pessoas, não se sabe ao certo, Uhum. mas enfim, entramos na casa noturna, o Vini foi para o lado oposto do palco, quando alguém olha a maquete ali, tem o palco, e tem o lado oposto, onde não se enxerga o Sim. palco, o Vini foi para lá, mas ele estava transitando, a gente tinha mais amigos na casa noturna, e eu estava perto da subidinha do fumódromo ali, fiquei por ali, fui aonde ele estava, a última vez ele tinha ido no banheiro, e recém ele tinha voltado. Aí eu falei para ele que eu iria na frente do palco, porque tinha começado a banda Gurizada Fandangueira, e nós conhecíamos o gaiteiro, que faleceu, o Danilo, O e o gaiteiro é o que é da sanfona. Danilo, É da gaiteiro é sanfona, sanfona? É porque vocês chamam é, gaita, em outros lugares é sanfona. Tá, só para lembrar. Uhum. que foi o menino que faleceu da banda. Aí eu Sim. fui até a frente do palco, daí eu falei pro Vini, Vini, eu vou lá na frente do palco. O Vini tá, eu sempre falo, a única coisa que eu notei foi que o Vini estava muito observador, assim. Ele não me olhava no olho em nenhum momento, ele ficava observando por cima de mim, assim, ele tinha 1,98 m, como eu falei. E daí eu avisei ele que eu iria na frente do palco, e daí a hora que eu fui sair, ele me puxou de novo, perguntou, aonde tu vai estar? Eu falei, na frente do palco. Aí ele disse, se tu sair de lá para em qualquer outro lugar, tu me avisa, ou vem aonde eu tô. Daí eu falei, ok. Certo. Aí fui na frente do palco, tava tocando um chamamé, que é uma música mais gaúcha, Então, chá. Uhum. e daí depois eles tocaram a onda do momento, que é o funk do MC Naldo, que foi a hora que ele colocou a luva e tudo aconteceu. Que é o Pegou vodka água de fogo, coco, né? isso. Foi Uhum. bem, exatamente no alto em cima que ele ergueu a mão, que foi a parte que pegou Ah, fogo, tentou apagar, garrafa, extintor. Até detalho isso muito no meu depoimento, se alguém quiser saber depois, mas estou resumindo. E eu fui em direção aonde o Vinícius estava para tentar sair da casa noturna, mas sem desespero, porque não é difícil de explicar, mas não existia fogo na Boate Kiss. O Boate Kiss não teve fogo, não teve labareda, que nem a gente vê em qualquer lugar. O Boate Kiss tinha uma fumaça preta, ela não tinha chama de fogo, em nenhum momento. Se tu sim. olhar a imagem do dia, nada tem fogo. Eu me direcionei até onde ele estava, não consegui chegar lá, porque tinha muita gente vindo já para a porta. Fui, resolvi voltar e um menino me pegou pelos cabelos e disse que eu precisava sair. E eu fui saindo pensando na minha cabeça, tipo, coisa bem idiota, assim. Ah, vou sair sem pagar e o Vini vai ter que pagar. Eu com a comanda na mão e um copo de bebida que eu tava tomando, e eu saindo. Quando eu cheguei perto da primeira porta, porque eram duas portas de Uhum. 2 metros, 3 metros de diferença, aí apagou as luzes, aí começou a empurra-empurra. Porque Aí aí foi fica aquela... aquele breu que Uhum. ninguém te via, e por isso que teve muita gente que foi pro banheiro, porque era o único lugar que tinha luz, não era isso? Uma coisa assim? Pois eu não sei entender, já conto. Sabe quando é de frescura, apaga uma luz e as pessoas começam a gritar e se empurrar? De frescura. Aham. Sim, zoação, de brincadeira, quando a gente faz, né? Só aquele empurra-empurra e foi onde eu caí. Eu caí, consegui levantar Hum. e fui parar lá fora. Até no Globoplay aparece eu, tipo, bem aérea, assim, saindo da casa noturna, sem saber nada, olhando para nada. Depois aparece eu retornando e a primeira coisa o instinto que eu tive foi ligar para meus pais, que moram ali perto, e dizer que tinha pegado fogo, que o Vinícius estava lá dentro. Tipo, imediato, foi a primeira coisa que eu fiz. E daí meu Certo. pai veio para a boate, mas enquanto meu pai vinha, eu tentei entrar várias vezes e não Não consegui. dava, né? Era muita gente Impossível. saindo. Era muita É. gente vindo ao contrário de mim. Aí todo mundo fala: Ah, Jéssica, tu saiu sem sequela, tu saiu rápido. Gente, mais de 600 pessoas saíram. Quem faleceu foram 200 pessoas. Então a maioria saiu, a maioria das Sim. pessoas.
Mas assim, Ah, assim, não é que você não teve sequela, você engoliu um tóxico aí, todo mundo engoliu um tóxico, depois teve todo que, mundo. né, ver o pulmão Existe, como tá. existe um estudo que fala que a fumaça ela matava em segundos, assim, se tu inalasse ela muito forte e ela subia para o cérebro, ela podia apagar. É monóxido de carbono e Que é o que cianeto, que é o usava no o que Holocausto. usava no Holocausto. Isso aí eu lembro, porque eu fui lá em Auschwitz em 2018 e eles explicavam, porque aí você chega lá na tradução, você vai com fone, em inglês e espanhol, eles explicavam o que tinham, né? Aí você chega lá naquele lugar, você vê aonde, é meio punk, assim. E aí, na hora que eles falaram, o médico fala que é o mesmo gás que tinha lá, eu falei, meu pai do céu, porque era uma Só coisa que assim, tinha gente que inalava e andava de boa. Isso na explicação lá de Auschwitz. Andava de boa quando essa pessoa pum, morria. E aí era a mesma narrativa da Botkiss. E tinha algumas pessoas que tem aconteceram isso. uma sobrevivente que ela queimou 40% do corpo, que o namorado dela saiu da casa noturna, retornou para a casa noturna, ele foi consciente para o hospital, foi falando tudo, contando tudo, e ele morreu uma semana depois no hospital. Ele Isso não teve mesmo. uma queimadura, ele não teve nada. Então, assim, era tudo muito, é tudo muito estranho ainda. Como tu me perguntou, do banheiro, a luz principal era no banheiro. Quando vocês olharem a maquete, o banheiro que foram encontrados os corpos, ele é ao lado da saída. Isso. Ah, mas tinha uma luz de saída de emergência em cima do banheiro. Não acredito que foi por causa disso, porque a porta tinha muito mais luz, se fosse por luz, que o banheiro. Para tu chegar no banheiro, tu precisa passar pela porta de saída. É um entendimento meu. Só vou falar Uhum. isso. É um entendimento meu. O que que eu acredito que é, Camis? Efeito manada. Estou com os olhos Hum, fechados, aonde vai eu da frente, eu de trás vou indo colado. Eu, Jéssica, saí com alguém grudado na minha frente e com alguém grudado nas minhas costas. Sem enxergar nada, a hora que apaga as luzes e que tem aquela fumaça que arde os olhos, tu vai onde vai o primeiro, não é? É independente de ter luz ou não. entendi. Onde Eu tu acho tá que ouvindo. então quer dizer assim, pode ter sido aquela história assim, onde eu cheguei, aonde eu fui pegando ali fui num desespero, entrei. Então, o primeiro lugar que eu encontrei uma porta, eu achei que era sair, não era o banheiro, no caso, né? Tu sabe quando a gente brinca de carro-choque? Por O exemplo, que, que eu é acredito isso? nisso. O carrinho-choque, aquele que bate e volta, Ah, sim, bate-bate, aqui em é, Cuiabá. por exemplo, assim, ó, tu tá indo em direção à saída com os olhos fechados. Tu bateu lá, não deu, tu vai pro lado. Eu Sim. acredito que as pessoas começaram, tipo, a tomar outros rumos. E daí foi Entendi. saindo e foi... Eu acredito nisso. Não sei. Não Ô, acredito que Jess, seja pela luz. eu entendi. Agora você falando, eu entendi, porque no documentário eles falam que era a luz que tinha, que era o lugar iluminado. Aí eu fiquei assim, bom, então deu a entender que todo mundo entrou achando que era a saída. Eu Pode, tinha entendido. pode Aham, ser. Mas eu tenho alguém para contar? não tem. A questão é essa. É. Ô, Jé, deixa eu te fazer uma pergunta também, ali de dentro. Quando você saiu, seu irmão é bem alto. Você ficou naquele desespero, cadê aquele cara? Cadê, cadê, cadê? Como, seu irmão chegou de sair da boate ou não saiu, ele ficou? O Vini, não vi o Vini, sempre repito isso, não vi o Vini, não falei com o Vini até hoje. Depois que eu avisei que eu ia no palco, eu não vi mais o Vini. O Vini, por relatos de bombeiro e de paramédico, o Vinícius sai da boate e entra mais algumas vezes. O Vinícius vai até o fundo da boate, vem com 2, 3 corpos nos braços, larga, volta, larga, volta, pede água, pede ajuda. O bombeiro disse que não ia entrar porque podia desabar. Ele entra novamente, sai com os 2 corpos e a última vez que ele pediu ajuda, ele voltou e quando ele retornou, ele desmaiou na calçada junto com os outros 2 corpos. E aí o paramédico se desesperou e tentou salvar ele, tanto que ele foi para o hospital, mas o tubo já não entrava na traqueia e não tinha nem como fazer tráqueo porque estava muito queimado interno. É a explicação que a gente tem. Entendi. O Vini não Nossa, teve queimadura de nada, limpinho, não já vou falar, não vi ele, nem meu pai, nem minha mãe, por opção nossa, por opção da família.
Entendi. Porque ele ficou o dia inteiro no ginásio, porque era liberado porque depois do hospital foi para o ginásio para contagem, exames, enfim, burocrático. E ele ficou no ginásio, era janeiro, era quente, ele inchou bastante. Nos contaram que ele não tinha marca, e até foi um Uhum. erro não ter aberto para minha mãe ver, mas botamos ele sorrindo porque a gente não queria que os amigos ficassem com aquela imagem. Que quando Entendo. parar para pensar, não tem aquela imagem jamais. Eu, Jéssica, não tinha até eu ir numa palestra e uma enfermeira antes me perguntou se eu tinha problema com alguma foto. Eu falei, não, não tenho problema Não sou seu nenhum. irmão. Tipo, normal, já tinha olhado. E é daí, mas ela não sabia que era. Não, não, Ai, não que juro, dó. porque ela me perguntou. E daí a primeira foto que ela posta é o Vini no ginásio. E daí eu Hum. travei, mas eu olhava todos os cantinhos para ver se realmente não tinha e tal. Aí, mas eu tentei ressignificar hoje, agora eu falando contigo, me vem a memória de novo, mas eu não penso nessa imagem nunca, assim. Tá certa. É melhor. Olha Ela aqui, estava bem, Jess. exatamente como tinha me falado. É porque assim, a gente tem uma noção, porque a série tem que reproduzir as séries, né? Mas aquela galera que passava pelo ginásio, por exemplo, aqueles celulares, um monte tocando, plum, 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 aquilo era real mesmo, assim, dos celulares, as identificações e tudo mais. E as pessoas iam para o hospital, se não estava no hospital, ia para o ginásio, como que era aquilo ali? Camis, eu não sei te falar, sei ter falado do ginásio, mas que nem eu falo, Aham, eu não posso dar depoimentos baseados em depoimentos dos outros, mas segundo sim. boatos e segundo relatos de quem trabalhou, é infernal o barulho até hoje dos celulares, tipo, sem chamadas mães, 101 pai, aquela função. Santa Maria tem um lado bom, porque Santa Maria, na manhã do domingo, já tinha toda a estrutura montada por bombeiros, exército, polícia civil, já tinha gente de tudo que é lugar, já tinha voluntário, então toda a estrutura estava montada, a gente teve ajuda de todo mundo, tinha psicólogo, enfermeiro, tudo que tu pudesse imaginar estava montado. Detalhe, nunca fomos preparados para uma tragédia, e nenhum profissional, mas já Verdade. tinha, e eles conseguiram se transformar Santa Maria em algo solidário, gigantesco, assim, coisa que eu nunca tinha visto. E que gostaria que tivesse treinamento sempre. Não quero que aconteça outra tragédia, mas é bom. Importante. A cena do hospital eu presenciei, porque quando eu recebi a notícia do Vini, eu corri sozinha para o hospital algumas quadras, e realmente a cena do hospital era horrível. Os pais chegavam lá na frente e saía enfermeiro com vestido assim de festa. Essa roupa é da filha de alguém? Aí tinha, meu pai não sabia que roupa tinha saído. Enfim, essa Sim. aqui, alguém reconhece esse calçado? Alguém Meu reconhece Deus. por quê? Os meninos foram reconhecidos porque estavam com a carteira no bolso. Nós, Ai, mulheres, mulher, não. carregamos bolsa e as bolsas se perderam. Então, meninas, era muito difícil de ser reconhecidas, porque não tinha como tu abrir o hospital para todo mundo entrar naquele momento. Então, o que que acontecia? As pessoas se direcionavam para o ginásio. Se tu não encontrasse o corpo do teu filho no ginásio, tu tinha aquela esperança que ele estaria no hospital. Nós Ok. conseguimos, porque tinha um físio que é amigo nosso e um médico. Eles vestiram o jaleco para entrar no hospital e a primeira pessoa que eles encontraram foi o Vini. Então foi por isso que reconhecemos, foi por isso que foi cedo até, acho que era 6 horas da manhã. Então o Vini Então, estava no hospital, então. o Vini saiu da boate e foi para o hospital. Ah, entendi. Então vocês já ficaram sabendo dele no hospital mesmo, eles não foram no Na ginásio, então. verdade, na hora o meu pai tentou me acalmar, meu pai me levou para a esquina e me atou para poder procurar o Vinícius na frente da boate ainda, tudo isso. Meu pai chegou lá de samba canção e de chinelo, pé descalço, sei lá o que, enlouquecido, porque meu pai é bem agitado, que nem eu. Então, meu pai me atou, tentou procurar o Vini. Lá pelas tantas veio a informação que o Vini teria ido numa ambulância para o hospital. Só Uhum. que o pior é não saber para que hospital, porque enfiavam as pessoas dentro das Uhum. ambulâncias, de táxi, carro civil, quem tivesse passando
Tu tinha que ver, abriam portas, jogava o corpo para dentro e a pessoa já ia no automático para o hospital. É UPA, hospital, pronto-socorro, hospital da brigada, hospital universitário, que a gente tem vários. Aí meu pai me levou para casa e daí começou a saga da busca pelo hospital que a pessoa era levada. Então, não tinha como eles atenderem telefone, tiveram que chamar todo mundo que estava de férias, de folga, enfim. É horrível, assim, é uma cena de guerra inacreditável, assim, em Santa Maria. Imagino. É que só tem como imaginar, mas enfim, deixa eu terminar, só o raciocínio aqui. Beleza, vocês não chegaram a ver teu irmão, ok. Aí, por exemplo, o velório foi coletivo mesmo, com todo mundo, ou Não. vocês fizeram a parte, o de vocês? Daí, como a gente soube às 6 horas da manhã, alguém da Coca-Cola já sabia, já tinha avisado, eu acho que veio o diretor da Coca Nacional, alguém assim, conseguiu uma funerária, porque as pessoas também não sabem dessa realidade, era muito difícil, caixão era difícil, coroa de flor era difícil. Teve muita gente, agora eu vi, até que a gente está vivendo em São Paulo, o preço da água mineral na tragédia lá, teve gente que superfaturou coroa de flor, teve caixão que custou Absurdo. 10 mil, aquela função toda. Então, nós conseguimos uma funerária e conseguimos um local, que era as capelas. Foi nos oferecido o ginásio da onde ele estudava, ou o CTG, que é um centro de tradição gaúcha, onde a gente dançava. E o meu pai optou por não fazer, para que quem fosse dançar e praticar o esporte depois não ficasse com aquela memória. Mas é uma coisa de família, tá? Eu sei que tem gente que é velado em local público e tá tudo bem também. Mas conseguimos uma capela. E o resto, com a funerária e coisa, quem tomou conta foi a Coca, eu não sei. Só escolhemos ali e o resto foi tudo com eles, então eu não sei certo qual é o burocrático, mas conseguimos sim velar o Vini numa capela sozinho. Sozinho não, né? Porque as outras dos outros lados também estavam cheias, mas não foi coletivo, foi um exclusivo nosso, assim. Entendi. Então, ou seja, você teve um tempo de se despedir ali, naquele momento, assim, de uma... Deixa eu comprar aqui. Sem perder o raciocínio. Depois do acidente, tá? No outro dia, tá lá então seu irmão e tal. Como que você tentou... Qual foi o seu processo de recomposição, de fé, de positividade, de olhar para si, tipo, você dormia no mesmo quarto que seu irmão, você já não tinha mais seu irmão, infelizmente, sua família, como que vocês se organizaram e como que você começou a ressignificar tudo que tinha acontecido no fatídico dia 27 de janeiro? Eu vou explicar, não sabendo explicar o que aconteceu. Tudo bem. Eu fui pro velório, eu gritei, eu vivi meu luto intensamente, das 6 da manhã até o enterro do Vini, enfim. Eu gritei o nome dele o dia inteiro, ninguém conseguia se aproximar de mim, me deram remédio, eu corri quadras na cidade, fui arrastada, teve amigos que acendiam um cigarro, tipo, para ver se me acalmava, tudo foi feito, ninguém conseguia chegar perto de mim, eu gritava muito, às vezes eu voltava ao raciocínio, começava a conversar com as pessoas, mas não sei, eu vivi meu luto muito, assim. Fui pro velório do Vini, dei entrevista para uma TV que eu não falo nada com nada, no velório, não sei por que eu falei, não sei por que chegaram em mim, alguém que chegou até mim, meus pais nem estavam perto, passei mal, porque eu cuspia muita fumaça preta naquele dia, e na verdade todas as atenções ali eram viradas a meu pai, minha mãe, e função, as coisas para ser resolvidas. Sim. Cuspia muito, desmaiei no velório, fui levada para o hospital, que é bem próximo. Cheguei no hospital, quando eu acordei no hospital, estava cheio de queimado e gente em volta ali, sobreviventes. Eu gritei muito, porque eu sabia que era ali que o Vini tinha falecido, era no mesmo hospital. Meu avô me tirou do hospital à força, com soro, com tudo, me levou para o velório de novo. Vivi aquilo intensamente, assim, o meu luto mesmo. Sempre digo para as pessoas, precisa-se viver o luto. Hoje, amanhã, depois, quando for. Cami, eu vou ter que travar um pouquinho, pode?
Deixa aberto, Jess. Acho que Tá. fica melhor. Fica Tô tranquilo. botando. Sim, senhora. Gente, aqui vai ser bem tranquilo, tá? Aqui eu tô gravando de boa, a Jess tá aqui de boa também. Não vai ter o nosso corte. A conversa vê que é bem tranquilo, do jeito que eu sempre faço. Então, ela tá no horário dela de trabalho, dela e do esposo dela, e aí a conversa foi. Se tiver que atender alguém, eu vou atender, e tá tudo bem, tá? Só pra gente ver. Se precisar, eu divido em dois, isso aqui, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem passar esse momento e ir para frente também, fica a critério de vocês. Mas é uma história, né? A gente pensar assim, falando, que assim, eu assisti a série, acho que se vocês puderem assistir, é bem interessante, na Netflix, e a visão do Globoplay, e também o júri. Eu acho que é importante assistir o júri também. A visão que se tem, a Jéssica, ela me impactou bastante, a fala da Jéssica, assim, é que a gente sempre pensa assim, nessas situações, a raiva que a gente tem dentro da gente, né, a gente quer uma resposta, e a Jéssica, ela manifestou de modo bem diferente, coisas assim, de formas bem diferenciadas. Estou aqui conversando com o pessoal para não deixar ninguém no vácuo. E aí, Só eu Jéssica? mesmo, né? Só eu fazer esse tipo de coisa. Aqui não tem frescura no canal, não, Jéssica. O pessoal que me segue é bem de boa. E aí, você falou que depois de viver o luto, que você falou? Aí eu ia falar isso. Aí fui pro enterro do Vini, tudo, sem comer, sem nada, tinha desmaiado, aquela função toda, foi 24 horas. No enterro do Vini teve pagode, porque era um desejo dele, ele pediu isso Eu em vou vida. rir com perdão, mas tem gente que faz, né, Jess? Imagina meus pais tradicionais católicos, enfim, mas era um desejo dele, Fazer pedimos o para os quê? amigos, eles tocaram aquela música, amizade, nem tempo, Aham. tempo irá destruir, enfim, foi do jeitinho que ele queria. Eu não sei que depois do enterro eu fui para a casa dos meus tios, almocei e fomos para nossa casa. Quando a gente chegou na nossa casa, só nós três, porque foi uma opção do meu pai, preciso ficar um tempo, eu, minha esposa e minha filha. Só que quando a gente chegou na nossa casa, tinha um formigueiro de imprensa, Ai, que ó. porque a história do Vini tinha rodado o mundo e a gente não sabia. A história que ele tinha salvado 14 pessoas, ele foi capa do New York Times, ele foi capa de jornal na Inglaterra, tudo naquela noite, assim, ó. Alguém contou, alguém relatou, não sei, não foi uma coisa da nossa família. E já tinha pedido para o meu pai entrar ao vivo com a Ana Paula Padrão no Ana Jornal da Paula, Manhã. Ana Paula, Ana Paula? Padrão, É, a jornalista. era a Globo, Caraca, acho. gente. É. Então, eu já tinha pedido de tudo, já tinha Fantástico, já tinha tudo que tu possa imaginar da imprensa estava na frente da minha casa. Nossa, que E o meu pai... desespero, gente. Daí fechamos a porta da minha casa e entramos nós três, porque nós precisávamos de um momento nosso, a gente não queria ninguém junto. E o meu pai fala que ele ficou em silêncio na sala e eu fui para o nosso quarto, eu não lembro. Fui para o meu quarto do Vini, arrumei todas as roupas dele, chamei meu pai e minha mãe e falei, olha, a gente tem duas opções a seguir, ou a gente cava um buraco e sai maldizendo Deus e o mundo, briga com tudo, ou a gente vai viver o que a gente aprendeu com o Vini, simplesmente ser feliz, fazer as coisas que ele fazia, fazer trabalho voluntário e pronto. Aí meu pai disse que baixou a cabeça e disse, meu Deus, eu perdi um filho, mas eu ganhei uma filha novamente, assim. E se Uhum. tu me perguntar hoje, eu não sei. Tem gente Você que não diz que é a lembra, luz do Jess? dia. Não, não lembro. Não lembro. Tem Que coisas que eu doideira, né? apaguei, mas o meu pai conta isso para todo mundo. E que daí a gente fez uma oração em família, se reergueu. Meu pai escreveu uma carta linda para o meu irmão, que ele escreveu durante um ano, por um domingo. Uhum. E dali para frente a gente resolveu que se a gente falasse para alguém da imprensa, a gente falaria para todo mundo. E o meu pai sempre Uhum. disse que ele falaria para todo mundo desde que meu irmão não fosse considerado o único herói da Kiss. Porque existiram muitos heróis naquela noite, Sim. inclusive os bombeiros que deram a vida, os policiais, enfermeiros e tudo, principalmente quem estava lá, porque senão a gente teria muito mais mortes se não fosse eles. Verdade.
Mas a história do Vini começou a tomar uma proporção que a gente não esperava. O Vinícius já ganhou milhares de prêmios e vem ganhando. Então, a gente restabeleceu nossa fé. Meu pai sempre disse que à noite, quando ele soube da notícia do Vini, ele vagou pela cidade mais de hora e ele brigava intensamente com Deus, assim. Ele dizia, por que comigo? Porque o meu filho é uma pessoa maravilhosa, minha mãe dizia as mesmas coisas e eu sempre disse as mesmas coisas. Se, nossa, a gente tem tanta gente ruim, tem tanto estuprador, assassino, diabo a quatro no mundo, porque uma pessoa que é tão boa. E isso eu me perguntava sempre, se gente, porque isso, o guri tinha uma vida inteira pela frente, a gente tinha uma vida inteira pela frente. E aí eu comecei a raciocinar e reencontrar Deus para que eu entendesse, e nós como família, que a gente não perdeu o Vini de forma alguma, a gente ganhou um presente maravilhoso por 26 anos. Que oportunidade incrível ter vivido ao lado de um ser humano tão gigante, tão maravilhoso. A gente sempre diz que ele é uma baleia, grande, forte e doce. E ele é Ai, assim. que besta, Jéssica. Ai, E as pessoas gente. pensam na nossa positividade, da nossa fé e tudo, Camis, mas é que assim, a cada vez que a gente pensa em cair um pouco, vem uma notícia nova. Alguém escreveu um livro do Vinícius, o Vinícius ganhou honra ao mérito, o Vinícius ganhou de herói do Brasil, o Vinícius... E ele dizia, Legal. eu vou ganhar o mundo. E meu pai disse, vai, meu filho. Ele disse, vou ganhar o mundo, vocês vão ver. E o menino não é que ganhou o mundo mesmo. E ganhou mesmo. Não Vocês já queriam que foram ele algum tivesse prêmio ganhado. receber por ele, alguma coisa, ou nunca foram, já? O Vinícius Legal. ganhou como herói do Brasil no governo federal passado, que teve a Uhum. moça que salvou as crianças da creche, aquela função toda. Lembro. O Vini foi um dos heróis do Brasil. O Vini ganhou o Alma Rugby, que é o prêmio máximo do rugby no Brasil, que é por votação popular. E acho que 15 dias antes já sabiam que ele tinha ganhado, porque não tinha nem quem empatasse com ele. O Vini ganhou nome de ginásio aqui em Santa Maria. O Vini ganhou honra ao mérito. O Vini ganhou... Ai, é tanta coisa. Ganhou Ganhou troféu. 15 prêmios, então, até agora. Hã? Ganhou mais de 14 prêmios até agora. Ganhou. Vários. Vários. Irmã, que legal, cara, como que é? É que Por isso que é difícil dizer para ti, tipo, que é triste, sabe? Porque a gente tem tantas surpresas da vida dele ainda, ele é muito presente, assim, ó. Se tu olhar no meu Instagram, eu tenho um destaque que fala coisas do Vini. vi tudo. A gente tem uma estante que a gente não tem mais lugar de presente que o Vinícius ganha todos os meses, todos os dias, que meus pais ganham, é Bíblia, é coisa espírita, é carta, é camiseta de seleção, tudo que tu possa imaginar ele ganha até hoje. O Vini, eu acho que se o irmão estivesse vivo, ele seria a celebridade, assim, hoje, assim, de tipo de alguma coisa, sabe, Jéssica? Ele Também tenho certeza disso. absoluta, porque tem pessoas que são assim de natureza mesmo. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é de natureza, ela é expansiva, mas não chega a ser igual ao Vini, mas ela tem projetos sociais. Tinha gente que na faculdade de medicina dela falava assim: será que ela é de verdade? Ela é assim? Que ela não fala de ninguém, ela não tá nem com a vida de ninguém, ela faz o bem. É nesse perfil, só que minha irmã é mais tímida, assim, ela é mais na dela. O Vini parece que era mais expansivo, assim, então ele tem. Então, ele chama muita atenção também, grandão, tudo. Cara, que maluquice, assim. É que é difícil, eu falo maluquice, mas assim, porque aconteceu a fatalidade, porque senão ele ia ser alguma coisa, assim, tipo, bem. E eu sempre Não falo, sei. quando as pessoas criticam os meus sentimentos, eu ainda sou mais rancorosa que ele, sou mais brava que ele, sou mais mal-humorada que ele. Porque assim, ó, se fosse ele, meu amor, tipo, ele ia estar tirando de letra as coisas, sabe? Muito mais que eu. Vinícius era Sim. incrível. Eu sempre digo, quando vocês veem as minhas palavras, conheçam primeiro a história do meu irmão. Depois vocês vão É. entender por que escolhemos ser assim. Não, já respondeu a pergunta 2, o porquê. Porque é o legado dele. Você está só fazendo o legado que ele deixou, né? Que história. Vamos lá, então. Olha só, Jess. Você trabalha hoje com o seu marido, né? Vocês Uhum. dois trabalham juntos. Como é que se aplica a positividade no trabalho? Porque olha só, todo dia a gente tem coisas no trabalho da gente. A gente tem cliente que às vezes nos tratam de um modo que não é legal. A gente às vezes tem que demitir cliente. Eu faço isso às vezes para manter minha paz de espírito, demito mesmo. Não vou pegar essa causa, não quero, esse cara me dá trabalho, coisa do gênero.
E questões que acontecem no nosso dia a dia, no trabalho. Como é que você consegue se manter nessa positividade sua? Tipo, eu não vou me estressar, não quero briga. Como é que você faz? Eu me estresso. Mas Ótimo. estresso e não sou de brigar com ninguém mais, assim. Acho que só com meu marido, acho que eu brigo. Com meu pai, com a minha Normal. mãe, não tenho, mas é só os de casa. E tu sabe que eu tinha uma loja antes da gente ter a empresa e eu chegava em casa exausta, porque eu sou dessas pessoas, eu chego em casa exausta. E daí, às vezes, meu marido me pergunta, por que tu tá exausta? Eu falei, porque cansa ser simpática. Porque Bastante. Ô, louco. quando tu tem um negócio, eu acredito muito, agora tu me perguntou da positividade. Não é questão de positividade, é que ninguém merece alguém mal-humorado por um motivo que a pessoa não sabe e que a pessoa não tem culpa alguma, entendeu? Então, eu acho que quando tu atende pessoas e tu tá disposta a ter as pessoas perto, tu pode se desfazer, tipo, não quero esse tal cliente. Porém, tu tem que ser legal com as pessoas. Imagina eu chegar na minha rede social, você me fala para todo mundo e, tipo, começar a chorar, começar a reclamar do meu dia. Que graça teria, tipo, as pessoas vão achar que guria bem mal educada, bem chata, bem tudo, sabe? Porque o que é? A gente vive um momento hoje em dia que as pessoas querem ver coisas boas, as pessoas querem ver bons sentimentos, que gente vira capa do jornal, alguém devolveu uma carteira, vira capa do jornal, alguém fazer uma boa ação de dar a mão para alguém para atravessar a rua, gente, isso era para ser comum, mas como Isso é pode ser tipo uma coisa comum? natural, né? Exato, eu aprendi assim, que nem esse meu pai, o meu filho faleceu porque eu ensinei errado, ensinei a dar a vida pelo outro, a pensar no outro primeiro. Então, assim, ó, não é questão de ser positiva sempre, tem dias que eu reclamo mesmo, mas me policio. Eu entro nesses grupos de, tipo, agradecer todos os dias e sou grata todos os dias. Tipo, eu sou tão grata, até coisas que as pessoas pensam que é idiota, tipo, agradeço pela comida, agradeço pela cama, pela correntinha que eu estou usando, pela oportunidade de estar falando contigo, pela oportunidade de comprar uma coisinha para o cabelo, eu agradeço. Eu aprendi assim, não fui sempre assim, não sou sempre assim, me policio para ser todos os dias, porque eu vejo retorno na minha vida. Orar e ter fé me dá retorno na minha vida. Então, eu sempre digo, eu espero que as pessoas achem coisas que dê retorno. Mas como ser positiva no trabalho? Gente, é difícil, a teoria é muito mais fácil que a prática. Eu podia vir aqui falar mil coisas para vocês, façam assim, 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 atendam bem as pessoas, acordem sorrindo, faz o, como é que é, que tem aquele Ho'oponopono. livro que ensina, não, o livro que ensina, tipo, acorde 5 da Ah, manhã, que faça eu a falo para listinha. jogar fora, para tacar fogo nesse livro. O É, Poder do Amanhã, não é? Uma coisa assim? o poder do acordar, sei lá, do amanhecer, alguma coisa É, assim. Tá. é. Mas acorda, Camis, todos os dias tu vai acordar às 5 da manhã, vai fazer uma lista de agradecimento, vai fazer meia hora de meditação. Gente, a vida das pessoas é corrida, as pessoas têm sono, eu sempre digo isso. Tem gente que gosta de acordar às 5, tem gente que gosta de acordar às 6, O às 10. Milagre do Amanhã, não é? O Milagre do Amanhã. Eu não Ah, acredito no milagre da manhã, eu acredito no milagre da hora que tu acordar. Se as pessoas acordarem perfeito. e faço, a primeira coisa que eu faço, se querem dicas, a primeira coisa que eu faço, não pego o celular na primeira hora da manhã, às vezes dou uma olhadinha para ver se tem alguma notícia da família, porque deixo no silencioso. É um crime, porque nunca mais volta a tocar o celular. Meu também, Mas eu nunca mais não ser acordo. barulhinho. E eu acho assim, ó, Camis, que todo mundo tem que descobrir a sua rotina, sabe? Para se fazer melhor. E nunca pensar no que vai fazer melhor para o outro. Ah, eu quero acordar e orar, eu oro. Eu quero acordar e correr, eu corro. Eu quero acordar e não fazer nada, me atirar no sofá, tá tudo bem. Se isso vai te fazer bem, eu acho que não existe regras. E o que acontece no mundo de hoje é que tudo é regrado. Aí eu vou fazer a meditação porque fulano falou que a vida dele melhora porque faz meditação 5 vezes por semana, faz meia hora, 1 hora de meditação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem que achar um caminho. Eu achei o meu caminho buscando alternativas e vou mudando. Eu estou sempre mudando. Eu sou uma pessoa que muda de opinião, mudo de rota, mudo de comportamento a todo instante. Mas sou positiva em pensar assim, ó. Tipo, a gente só vive hoje. Camis, tu tá aí? Tô só prestando atenção na sua Ah, fala. mas, sabe o que me faz Achou que eu ser estava muito... congelada, Jéssica. Agora eu ri.
É, Não tô aqui prestando achei que eu atenção estava em falando você. sozinha, mas eu ia continuar falando sozinha. Jamais. Mas assim, ó, o que me faz pensar, e se é para as pessoas pensarem, eu sempre digo, eu tive um grande exemplo que a gente só vive uma vez até onde a gente sabe. Existem estudos Uhum. de vidas após a morte, tudo. A vida é um sopro. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe se a gente vai estar com as pessoas amanhã. Eu posso atravessar uma rua e acontecer alguma coisa, existem acidentes, existem 1 milhão de coisas que podem acontecer com a gente, com as pessoas que a gente ama e acabou. Então, se Verdade. eu não aproveitar hoje, eu reclamar hoje o dia inteiro, tipo, eu vou perder meu dia. E quem sabe Ah, amanhã eu não. não volto no outro dia. Então, eu, Jéssica, eu sempre penso nessas coisas. O que adianta eu odiar a Camis hoje, se eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para continuar odiando ela pro resto da vida? Tipo, então eu tenho uma opção. O odiar ela vai fazer mal para ela? Não, vai fazer mal para mim que estou sentindo. Então eu resolvi não sentir essas coisas. Então eu sempre penso assim, quando alguma coisa dá errado, eu penso, puta que pariu. Mas daqui a pouco eu penso assim, adianta reclamar? Vai Não funcionar adianta. reclamar? Parece que piora. Sabe quando uma tragédia não vem sozinha, vem tudo junto? Aí acontece uma Sei. merda, no primeiro dia tu começa a pensar na merda, vai acontecendo na segunda, terceira, quarta, quinta, e assim vai. Então, assim, ó, comigo também eu reclamo, mas logo em seguida eu penso, opa, e se tu só tiver o dia de hoje, passar o dia reclamando, Jéssica? Tipo, vai funcionar para tua vida? O que que tu vai deixar? E eu penso muito em legado. Eu sempre disse, não sou o Vinícius, não quero ser o Vinícius, e jamais chegarei perto de ser o Vinícius, ele é único, mas alguma coisa eu teria que ter aprendido com aquele ser humano incrível que vivi e que eu transpareço para todas as pessoas. Sou uma contadora da história dele e, no mínimo, eu tenho que ser baseada naquilo que ele viveu. Então, eu aprendi com ele a viver intensamente. E hoje em dia, às vezes eu penso assim, tipo, hoje estou cansada, fulano me convidou para uma janta, não vou ir. Tá, mas e se eu só tiver o hoje para encontrar com fulano? Vou ir. Então, É, tipo, eu eu te faço essas entendo. coisas na minha vida todos os dias, sabe? Reclamar é do ser humano. Eu sempre disse que as pessoas precisam se permitir reclamar, se permitir chorar, se permitir ficar triste, se permitir odiar alguém por aquele instante, querer matar alguém na palavra. Mas a gente tem que ressignificar isso logo em seguida, porque só a gente sofre com os maus sentimentos. E eu faço isso todos os dias, não é que eu aprendi, tá tudo bem, agora eu levo uma vida leve, é autoconhecimento todos os dias. É É ressignificar todos diário. os sentimentos ruins que vêm. É, exatamente. E eu acho que Pegando esse. cada um consegue Pode só falar? fazer quando a pessoa se autoconhece, ela sabe o que é melhor para ela, não é o que é melhor para a Jéssica. É o que a Camis acha que é legal para a vida dela, se é andar na praia, se é fazer alguma Isso. atividade, se é conversar ali com a barriga agora, se é não conversar, Uhum. se é reclamar da gestação, porque gestação não é maravilhoso, mas Não. logo em seguida é um sentimento de mãe, na verdade, o positivo da vida. Tu reclama da barriga, mas tu tá louca para estar com o ser humaninho no colo. Tu tá louca Justamente. para É reclamar isso. por não dormir, mas no outro dia tu vai agradecer por não ter dormido e ter aquele ser humano maravilhoso, sabe? Então, eu acho que é Perfeito. isso. É ressignificar todo instante os sentimentos que a gente tem. E posso falar mais, pegando o seu gancho, lembrando, pessoas que são extremamente ansiosas, eu sei porque eu já fui muito ansiosa quando eu trabalhava em excesso, tomava remédio para ansiedade e tal, a gente nunca vê positividade, sabia? A gente vê assim, vai acontecer alguma coisa pode acontecer, então você está sempre querendo prever algo que você nem sabe se vai acontecer. E quando porque eu conheço pessoas que ainda estão nessa vibe, que olham para mim e falam, nossa, você mudou, né? Eu falo, cara, porque quando eu era assim pilhada, as coisas não aconteciam para mim, acontecia tudo ao contrário, tudo de assim, de ruim era para acontecer tal, não acontecia, era para ter isso, não você está entendendo? Depois que eu soltei e vivi um mundo mais do tipo, beleza, era para ser assim, tá tudo certo, ótimo. Não vou falar que eu não tenho um momento de pico de ansiedade, eu tenho, que me dá até uma sensação de ataque, tipo um ataque cardíaco, e depois eu caio na real, parece que cai uma ficha, tipo, ô filho, acorda. Aí o trem faz e volta ao normal, amanhã eu resolvo. É tipo isso que acontece. Eu sou ansiosa também em vários momentos, assim. Mas eu sempre disse que o que eu trabalho de prevenção, eu acho que todo lugar tinha que ter um ansioso, porque o ansioso sempre pensa na merda, né?
Ah, Verdade. qualquer coisa, tipo, vai dar errado. Ah, É o mas tal se do e tu não se, tiver né? tudo da parede, vai acontecer tal coisa. Aí eu li no jornal hoje que fulano sofreu um acidente porque pegou o celular. Se tu tocar no celular, vai acontecer um acidente. Tipo, o ansioso está sempre prevendo as coisas. Que Só nem sabe se que, vai acontecer, né? exatamente, eu comecei a ressignificar essa minha ansiedade porque eu ia dormir e eu sofria dormindo, Eu sei pensando que é assim, ó, isso. gente, e amanhã se eu acordar e, tipo, meu pai falecer, minha mãe falecer, eu ficar sozinha nessa vida. E eu chorava desesperada porque eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando que eu ia perder as pessoas, eu tinha muito medo de perder as pessoas. Antes do Vinícius falecer, eu tinha esse medo gigante, eu acordava para ver se o guri Ixi, respirava, eu era louca com o Vinícius, eu era super protetora, ele acordava assustado porque eu estava vendo se ele respirava. Aí todo mundo fala, ah, mas tu previa isso? Não, era ansiedade, tipo, eu pensava e realmente aconteceu. Então, hoje em dia, quando eu penso alguma coisa assim, eu oro, assim, ó, e peço, ah, Jéssica, tenta transformar, porque o ansioso é no inconsciente, né? Tu tá falando coisas isso, boas, tu tá pensando na merda que vai acontecer. Que isso pode acontecer. mesmo. Parece uma coisa, tu é outra. Eu acho que por isso que dá um chute no, Mas por é, dentro. o que você está falando isso de família, que você acordava, minha filha, quantas madrugadas eu odiava segunda-feira. Eu ressignifiquei segunda-feira na minha vida, que é o dia que eu não trabalho, que é o dia que eu vou aproveitar para sair depois da academia, e malhar, e fazer as coisas que eu gosto ir no shopping, passear, qualquer coisa do gênero. Mas eu era, Jess. Eu, tipo assim, eu ficava, e se eu perder minha mãe, meu pai, como que eu vou trabalhar quantas vezes por dia para, tipo, sustentar minha irmã? E como é que vai ser? Eu só deixei de ter essa paranoia quando eu casei. Aí, quando eu casei, o que que aconteceu? A paranoia foi para o Luiz Henrique, porque ele viaja a semana inteira e falava: e se eu tiver ele? Não sei o quê. Hoje, com Maria Luísa aqui na barriga, essas coisas, eu não penso mais nada disso. E quando eu penso do tipo coisa ruim, eu falo cancela, cancela, cancela. Uhum. Aí eu faço um Ho'oponopono assim básico. Eu aprendi ali muito sobre. Tem um livro chamado O Poder do Subconsciente, que é maravilhoso, que eu ressignifiquei isso na minha vida. E eu falei, eu não quero pensar nisso. Tanto é que quando a gente passa do quarto mês de gravidez, e isso é bom falar, muitas mulheres sonham com coisas que não são para sonhar. Eu sonhei muito, e eu estava bem assim, já nesses meses, assim, tipo, peraí, o que está acontecendo comigo? Aí eu conversei com algumas mães, elas falaram, não, isso acontece, faz assim, faz assado. Aí que eu comecei agora a ter acordado bem melhor, acordado de novo 5 e pouco da manhã, que eu sempre E tu acordei, sabe assim. que tu pergunta, às vezes, sobre terapias, acho que tu vai falar depois. Mas, Vou, assim, ó, vou. eu acredito muito na lei da atração. Só que ela Isso é funciona muito tanto bom. para o bem quanto para o mal. E eu sempre falo para as pessoas, sabe quando tu vai numa cartomante? Eu, Jéssica, acho que super funciona a cartomante. Não porque eu acredito nela, mas porque ela vai te falar. Tu vai conseguir isso, 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 isso. Tu sai tão fixada e pensando naquilo que Que tu vem. atrai, É isso que tu aí. atrai coisas. Então, assim, ó, tanto que tu atrai para o bem, tu atrai para o mal. Então, quando a gente começa a ressignificar tudo isso, tipo, para coisas boas, uh, fazer a lei da atração para as coisas que tu quer conquistar, olhar a fotinha, tipo, gente, eu acredito em todas essas coisas. Eu Eu acho super também, bem, desde que seja para o bem e não para o mal. lógico. Assim, de ver, por exemplo, pessoas que reclamam, ai, não tenho tantos processos no meu escritório. Eu falo, cara, se vê com a agenda cheia, se vê com o carro que você quer, se vê na casa que você quer, se vê na praia que você quer, na viagem dos seus sonhos. Tu sabe Tem gente quem que não são essas sabe fazer pessoas? isso. Sabe quem são Ah, essas pessoas? Às vezes elas estão mais focadas olhando o que o outro está conquistando e pensando assim, ah, o outro está conquistando muitos processos, eu não estou conquistando. A gente para de mas focar no outro, foca em si, é porque é o verdade. Oh, espírito. tem uma Eu frase sou que os empreendedores falam, Jess, só para colocar nesse sentido que a gente está falando do trabalho, que eles falam assim: quando eu ganhei mais dinheiro foi quando eu foquei mais em mim e esqueci do outro. E é fato, Jess, quando você foca no seu jeito de trabalhar e você não está olhando do outro, é o que você mais ganha, é o período que você mais prospera. Tem, né? Tu sabe que eu sou bacharel em Direito, né? E Sim. todo mundo que me encontra, eu acho que todo mundo deve passar por isso, me cobra OAB. Aham. E eu ficava fixada, tipo assim, eu preciso passar na OAB, eu nunca vou passar, porque eu tô tão fixada, achando que eu não vou passar, porque os outros esperam isso de mim, e que daí, hoje em dia, eu comecei a me perguntar, será que realmente eu quero advogar? Eu nunca quis. Será que eu quero advogar por mim ou pelos outros? E não é uma vontade minha realmente, eu gosto mais da parte burocrática, da consultoria, dessas funções assim. Então, eu queria fazer a OAB para agradar os outros, ou para me comparar aos outros, porque eu via meus colegas tudo fazendo processo, ganhando processo.
Gente, não é isso, não só a vida deles, eu preciso ter a minha, e a gente precisa mudar, a gente precisa ser diferente nesse mundo. Ninguém é igual, né? Tanto que tu aí escolheu um caminho também que não é só advogar, e tá tudo bem. Justo, e tá tudo bem. E assim, sabe, Jair, às vezes a gente falando desse assunto, a rede social contribui muito para isso, para as pessoas, elas ficam aqui, ó, elas falam assim, minha vida tá tão ruim, elas começam a olhar a vida da fulana lá, com a mãozinha no queixo, na praia, não sei o quê. Mano, você nem sabe como tá a vida da outra pessoa, às vezes tá pior do que a sua. Quantas pessoas da mentoria eu falo, gente, você não sabe como tá a vida do outro, vai levar a sua, executa, tá estudando, tá fazendo, vai botando em prática para você, você não deve satisfação para ninguém, foca no seu. Quando algumas pessoas da mentoria elas levam isso bem a sério, elas falam, Camis, bem falado, tudo que você disse, tipo, lei da atração, de mentalizar coisas que você quer, é dito e feito. Quando eu parei de olhar do outro, o meu cresceu. Eu falei, mas é fato, entendeu? Isso é Camis, eu fato. vou perguntar para ti agora, mesma coisa que Pode eu pergunto para perguntar. mim. Na rede social, tu mostra quando tu tá muito doente, tu mostra uma briga com o teu marido, tu mostra... Não tem como, Eu não também tem como, Eu tenho não meus tem momentos, como. só que ninguém é obrigada, gente. Acho que até ia me expulsar, ia ser Deus me livre. denunciada. Tipo, porque eu tenho meus surtos também, tipo, não sou Lógico. 100%, acho que ninguém é 100%. E as pessoas precisam se permitir. E eu, quando eu olho algum famoso na rede social e coisa assim, eu sempre penso, nossa, que legal que ele conquistou isso, que joia, comprou um avião. Eu também, pois é, eu também sou Um dia que assim. eu puder, tiver condições, eu também. Daí começo a imaginar as minhas coisas, mas tipo, me fixar na vida dele, não, eu não percorri o caminho que ele percorreu, não faço o que ele faz. Então a gente tem que buscar fazer sempre. Então eu sempre busco o entretenimento na rede social, busco as pessoas que falam positivo, as pessoas que fazem oração, que acordam o dia bem, porque eu acho que isso faz bem, sabe? Mas eu Lógico. também não demonstro, tipo, meus perrengues, ninguém demonstra. Então a internet, ela não é 100% da vida das pessoas. Não, e nem deve também ser 100% da vida das pessoas. Imagina todo mundo na sua vida 100% sabendo que a hora que você acorda, que a hora que você vai ao banheiro, que a hora que você vai... não tem porquê. Então, assim, e as pessoas, elas estão tão alucinadas com a internet, e a gente tem que levar isso também até uma coisa muito... Porque, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui, tipo, casais que estão lá, mostram fotos apaixonados, as pessoas criam um fã-clube para o casal, né? A pessoa participa do reality show, fica aquela loucura, aí depois que passa, acabou, vem uma outra pessoa, a outra é esquecida, é uma coisa assim, as pessoas querem se apegar a alguém, entendeu? É muito maluco isso, as pessoas querem, e assim, hoje eu estava ouvindo um podcast que a pessoa falava assim, sempre vai ter gente nova fazendo sucesso na internet. Sempre vai ter uma Mirella da Gêmeas Lacração, vai ter o Churrasco 21 que está agora, o Matheus que está junto com o pai dele, sempre vai ter. Só que quando você alcança o sucesso, as pessoas ficam com raiva. As mesmas que colocaram você lá, elas têm esse sentimento do tipo, por que ela tá assim agora? Ai, começa os falatórios, ai, mudou de perfil. Não, ela é a mesma pessoa, ela só tá fazendo mais sucesso e tá tudo ok, e você não vai Eu gostar dela falo do mesmo isso jeito. relacionado até à polêmica. Ai, fulano é polêmico. Gente, desculpa, é tu que polemiza, não é o fulano que é polêmico. Eu não gerei Justamente. polêmica nenhuma, quem polemizou foi vocês. Tipo, fulano falou mal de ti lá na Globoplay. Gente, a polêmica é de Aham, vocês. Tipo, cada um com a sim. sua opinião, cada um com o seu cada E qual. foi isso que eu gostei de você do dia, assim, do tipo, depois que eu saí da Globoplay, eu pausei e fui te achar nas redes sociais, e você já estava falando das caixinhas de pergunta. E você bem assim, gente, não tem problema com ninguém, não. Eu só valeu aquilo que eu estava sentindo. E é engraçado, quando a gente fala aquilo que a gente sente, e você falou, não, mas eu não tenho ódio de ninguém mesmo. E da tipo, convicta as pessoas assim, como que você não tem ódio da outra pessoa? Tipo, era praticamente isso. E tu sabe que Gente, cada vez que eu abro uma caixinha, alguém me pergunta, mas tu não vai falar nada que a fulana falou mal de ti, gente? não, Não tenho nada com ela, o problema é dela, o sentimento é dela, ela que faz o que dela. quiser dela. Se vocês quiserem Perfeito. saber do meu sentimento, eu vou falar. E sempre digo também que as pessoas têm um estereótipo de mim, assim, ó, ai, tipo, a Jéssica é uma fortaleza, a Jéssica não sofre. Gente, eu sofro. Eu choro, tem dias que eu sinto uma falta do meu irmão gigantesca, assim, ó. Tem dias que eu não queria nem estar na internet, que eu não queria ter a história dele contada, que eu não queria nada se eu tivesse opção. E eu Eu não sofro, queria eu ter termino. passado por aquilo, né, Jé, na verdade, né? Só que assim, eu não vou mostrar isso. E o dia da Globoplay, eu assisti a Globoplay e aquilo me magoou
tanto, claro que me magoou na hora, mas não a fala das pessoas. O que me magoou foi uma emissora de TV explorar esse tipo de coisa, botar uma pessoa contra a outra. Tipo, eu acho isso horrível, tu botar uma pessoa contra a outra, tu fazer as pessoas brigarem ou tentar uma briga. E sempre tentaram fazer isso com a nossa família. Hoje pro meu pai. Tu viu que o fulano foi buscar justiça e ele disse que tu não quer justiça. E do meu pai dizia, eu não posso falar nada relacionado ao fulano. Posso falar que eu quero, mas não essa que estão procurando. Estou dando um exemplo só. E comigo eu falo a mesma coisa. Jéssica, o que que tu acha? Tu acha que eu vou falar mal das pessoas? Eu falei, não, gente, mas eles estão no direito deles falar o que quiser. Só que eu achei muito chato uma emissora ter explorado isso, mas explorou porque as pessoas compram isso. Só que eu não vou entrar As na pessoas treta. compram tragédia, Jess. Assim, desculpa falar, mas Muito. é real. Tipo, exemplo, os vídeos que eu tenho de maior visualização, por exemplo, uma influenciadora que teve, foi o cancelamento dela. O vídeo que a gente fez sobre empreendedorismo, dela contando a história dela, como que pode fazer, ajudar as pessoas, tem menos visualização, as pessoas compram tragédia. Eu acho isso uó. E assim, eu não dei muita opinião, até fiz um vídeo assim, no dia que eu assisti, estava bem abalada, que eu falei, cara, as pessoas vão ter que pagar mesmo, mas não só aquelas que estão lá, todas as outras, é muito mais gente. A gente já conversou em off sobre isso e não é o foco do vídeo aqui. Tem muito mais gente, só que as pessoas, elas têm que sentir alguma coisa, tem que ter alguém, tem que ter algum culpado, tem que ter alguém. É muito maluco isso. E o caso quis, a nível Brasil, eu conversei com amigos grandes penalistas do Brasil, eu tenho amigos aqui do Mato Grosso que são grandes, participam da Ibacrim. Não é consensual aquilo ali que está acontecendo, né? Não é Uma porque eu não. aberração jurídica. Filha, a OAB está em cima e falando assim, não é assim que as coisas funcionam, porque tipo, eu não posso falar porque eu sou do direito do consumidor há 16 anos. Não tenho conhecimento nada penal, só foi na faculdade. Mas eu entendo muita coisa que está ali, porque eu tenho noção. Eu fico pensando assim, e se alguém que morreu ali, o pai de alguém fosse dono da Kiss? Imagina só a situação como seria, sabe? Tipo, imagina, Jéssica, tipo assim, o seu pai dono da Kiss e numa situação daquela, como que seria? Entendeu? Como é que ficaria tudo aquilo? As pessoas, elas acham assim, não, tem que punir mesmo, tem que matar mesmo, tem que ir preso mesmo. Mas e se fosse ao contrário, uma situação, se fosse um de nós? Então, o processo penal, a legislação, ela não quer vingança, ela quer realmente justiça, ela quer trazer resolução ao caso, mas desde que seja de acordo com a lei. Eu sempre explico isso devido ao processo legal, porque eu trabalho aqui direito à imagem e tal, e eu sempre explico, você não pode fazer o que você quiser, existe um processo, não posso criar um tribunal de exceção aqui para julgar uma pessoa, vamos criar aqui, vamos julgar, não é assim que funciona, sabe? Então, o documentário do Globoplay, quando você apareceu, aquilo me despertou um negócio assim de eu falar assim, meu Deus, tem muita coisa assim por debaixo de tudo, e assim, a sensação é do tipo, eu sei o que o Canela, pegaram o Canela, que é de Santa Maria, eles quiseram, desde a primeira narrativa, você já vê que é um sentimento todo voltado para a situação da Kiss, para os pais, é todo voltado. O Canelas é vizinho dos meus pais. Ele foi uma das primeiras pessoas a chegar na minha casa. Ele sabe a nossa história. Tanto que ele está Sim. tentando me ligar e eu não vou atender. E cortaram, eu Tentando achei me que ligar agora, não. aqueles. Tentou me ligar. Então, o seu depoimento, eu achei na Globoplay muito torado, eles cortaram o seu depoimento. Você falou uma frase do tipo, pareceu um pedaço, porque se você for olhar o júri inteiro, é demorado, mas tem lá no TJRS. Você fala muito mais coisas. E aí Tu no sabe quanto tempo eu Globoplay, gravei para a Globoplay? Na verdade, eu não acho que gravei para a uma Globoplay. hora, umas Não, duas, eu gravei 7 vezes, você cada tá vez mais maluca. de 2 horas. Eu gravei antes do júri na casa dos meus pais, eu gravei viajando dentro do ônibus, eu gravei chegando, eu gravei a volta, eu gravei o resultado do júri, eu gravei o pós-júri dentro da minha empresa. E E eles você não fizeram. apareceu 5 minutos só, Uhum. entendeu? E aí teve gente que, do tipo assim, Censurada. depois. Aí depois teve gente que veio falar, uma amiga minha falou, você viu aquela moça? Eu falei, eu conheço ela online. Você conversa com ela? Eu falei, converso. Ela é bem gente boa e não é dentro daquele jeito que você tá falando, não. Eu falei, tem que assistir tudo, irmã. Você vai só por um lado. Não é assim que as coisas funcionam. E aí, desse dia que eu passei a seguir você, eu falo, mano, essa menina é diferenciada.
Não é, não, assim, conversando já é essa. Porque se fosse eu estaria puta. Eu me conheço, eu estaria puta, eu teria xingado, eu tinha aberto live, esculhambado. Eu seria Jojo todinho. Vou abrir agora e vou falar tudo que penso, entendeu? Eu era assim, eu era assim. Nossa. Nossa, eu ficava grilada. Mas assim, ó, não é, eu não quero trazer isso porque, ai, cara, tem muitas nuances, eu não entendo, eu não sou Exato. da área. Mas assim, o Canela, de boa, conhece a família, tudo fazer, se prestar aquilo, tipo, no mínimo ele devia ter um cuidado, falar, essa família eu conheço, vamos colocar o outro lado da moeda. Eu não gostei disso, não. Achei muito estranho. No meu ponto de vista, foi bem estranho, entendeu? Bem, bem, bem. Mas enfim, Bem, vai dar certo. As vai. coisas vão dar certas. Olha aqui, deixa eu te fazer outra pergunta, mas acho que você já respondeu. Tá aqui na pergunta 4. Como ser positivo sempre, mesmo quando estamos tristes ou passando por momentos difíceis, assim? É o que você já falou, né, Jéssica? Ressignificar, nem todo dia a gente está bem. Mas você tem mais alguma dica, assim, Jéssica? Tipo, quando você está triste, que Eu você olha sempre algum digo, álbum de foto, você vai não, caminhar, o que você faz? não estar bem está tudo bem. Sempre digo, sofra mesmo, chore, dê soco na parede, mas ninguém é obrigado a ver teu sofrimento. Sempre digo isso, não deixe as pessoas sentirem pena de você, que é o pior sentimento que se pode ter. Eu, sempre que eu tô muito ruim, eu pratico Ho'oponopono. Eu gosto muito de ficar olhando, por exemplo, assim, ó, hoje eu tô com muita saudade do Vini. Eu pego e olho várias fotos do Vini, choro, 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 desesperada, escuto músicas, escuto o irmão mais velho do Teatro Mágico, escuto Cedo ou Tarde, do NX Zero, e vivo o meu momento ali. Mas logo depois, tipo, eu ressignifico tudo que eu senti e me permito sofrer, porque se a gente não se permitir, a gente vai ficando numa caixinha de surpresas, assim. E daí, às vezes, a gente acaba estourando aonde não deve. Então, a gente precisa sentir as coisas. Antes, logo que aconteceu, eu me vetava. Eu, meu pai e minha mãe, a gente chorava escondido um do outro, para que o outro não sofresse, para que o outro não vivesse isso. E depois eu me permitia sofrer sozinha, mas eu sofro mesmo, assim, eu sofro com várias coisas. Mas no outro dia, tipo, tá tudo bem, vamos levantar a poeira, só tenho o dia de hoje, que nem eu falei, e vou fazendo algumas coisas. Eu tenho um caderninho de gratidão, Eu que daí vi como isso! Cara, ela tem um caderno, gente, nem dá para ver, para pegar aqui. É tipo caderno mesmo que ela escreve gratidão por não sei o quê, por não sei o quê, por não sei o quê. Já você vocês sabe faz o todo dia quê? isso? Sabe por quê? Porque às vezes, quando vem esse sentimento ruim, que tu disse, tipo, reclamei porque eu não consegui comprar tal coisa, ou eu não tenho dinheiro hoje. Se tu pegar um caderno e tu escrever, tu vai ver a quantidade de coisa que a gente tem para agradecer. Tipo, a Então você põe assim, comida, eu a sou água. grata pelo almoço de hoje que eu comi tal coisa, tal coisa. Tipo isso que você faz? Sou grata pelo ar-condicionado, sou grata pelo calor, pelo frio, pela chuva, sou grata pela comida, meu Deus, eu sou grata pela rasteirinha que eu estou vestindo, que eu estou colocando nos pés hoje, sou grata pela minha calça, sou grata por respirar, por caminhar, por ouvir, por falar, por enxergar, por poder mastigar, porque, gente, às vezes eu me coloco no lugar das pessoas que não conseguem engolir, que não conseguem, que estão sofrendo algum câncer, alguma coisa assim. Eu Ah, que tive um acabou de ter um plano. desabamento aí do litoral paulista, que tá todo mundo sem casa. Imagina que privilégio é ter uma casa longe de qualquer perigo, tipo de desabamento. É um privilégio. Total, total. Gente, que coisa boa numa noite de calor Quantas tu vezes poder você dormir no sofá. escreve? Tipo assim, Eu vou quantas vezes escrevendo, assim, daí tem hora que eu canso, daí eu fico só mentalizando, daqui a pouco no outro dia eu Aí, escrevo de gente, então novo. vamos comprar, então. Pode ser caderno para você ter sempre, tipo um Perfeito. diáriozinho, e vai Contador. escrevendo por dia. Uhum. Aí, É Jéssica, vamos passar maravilhoso, essa é técnica. libertador, Pois é. libertador. O Ho'oponopono, gente, eu faço, eu conheci em 2021, realmente para mim foi muito bom. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Você repete, você faz, acho que 78 repetições, eu acho que é. É porque eu Eu tenho tenho, japamala, então ele vai é, certinho, meu japamala. E eu aí tenho um você faz livro. todo dia. Na verdade, eu faço ele toda hora, assim, tipo, se eu tô, ou se alguém Sim, falou. Sabe quando alguém fala uma coisa que tu não gosta? Eu eu faço aprendi a tipo, Ho'oponopono. respirar fundo e fazer inconsciente, assim. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, e mando pro Isso. universo. Ou daqui a pouco a pessoa vem e te pede desculpa. Assim É mesmo. Eu fácil, sou assim. Eu é sou assim fácil. também.
Eu faço inconsciente, às vezes eu vejo assim, meu marido meio com raiva, assim, que é de serviço, eu falo, Luiz, eu faço como a Beth Russo faz, que ela bota o abençoado, ela fala, fulano, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu faço por ele, faço por todo mundo, por Maria Luísa que tá na minha barriga, por todo mundo, por toda a situação, assim, sabe? Para mentalizar coisas E positivas. eu Eu tenho aprendi esse também hábito. com quem ora muito, eu assisto muitas pessoas que têm muita fé, assim, aprendi, eu, Jéssica, resolvi botar o joelhinho no chão toda noite e rezar, porque não é por questão de ajoelhar e de coisa assim, mas é porque eu me concentro mais do que deitada. Deitada eu já estou cansada, já estou com sono, e faço uma oração ali, conto tudo para Deus, assim, tipo, tudo que eu vivi, tudo que eu quero viver, todos os meus planos. E eu sempre digo para ele, muito obrigado pelo meu pai ser saudável, pela minha mãe ser saudável, por eles terem saúde, que o Senhor derrame mais saúde na vida deles, que eles continuem aqui, porque eles são minha fortaleza. E, tipo, eu vou falando essas coisas assim, vou conversando com Deus. Só que eu aprendi a fazer isso de joelho no chão, porque eu presto muito mais atenção e me concentro. E eu tenho como regra Hum, todos os minutos, assim, fazer. que legal. E você é católica ainda, Jess, ou Bom, você... Ah, entendi. sou católica, meu namorado é luterano, a família dele, que é muito Sim. parecida uma com a outra. Eu tenho muita crença, por mais que o católico não tenha, mas no espiritismo, porque eu recebi uma carta linda do Vini, que diz muitas coisas sobre particulares nossas, assim, fiquei num retiro maravilhoso em oração e recebi a carta dele lá em 2015. Uhum. Os evangélicos, para mim, também todo mundo que é cristão, assim, para mim, move comigo. Eu tenho amigas que trabalham na terreira e não tenho nada contra também. Tipo, quando eu quero uma orientação e coisa, elas falam. Que nem eu disse, Que tudo legal. traz um lado bom. Mas hoje em dia eu pratico muita oração. Eu sou bem cristã, assim, me descobri cristã. Leio alguns trechos da Bíblia que me fazem bem, escuto louvor, essas coisas assim. Mas tudo que me disserem de bom, toda a igreja que me trouxeram bem, assim, eu sou super a favor. Legal. Gente, aprenda com pessoas assim, não precisa ser radical. Dá para Hum, conviver com todo mundo numa boa, tá? Vem cá, deixa eu exatamente. te perguntar. Você já fez terapias alternativas e recomenda alguma? Sim. Na verdade, eu nunca, meus pais nunca tomaram medicação controlada, nem eu, nem pós-tragédia. Para dormir, eu tomava Dramin, 80 gotas, na primeira semana ali, porque eu não conseguia dormir, porque eu relembrava muita coisa. E depois eu fui no psiquiatra e meu pai me levou com a condição que ele não me desse medicação. E daí ele fez uma receita para mim, desligar o celular e o computador meia hora antes de dormir, essas coisas assim, porque eu ficava vivendo muita tragédia. Lá, um certo dia, eu achei um cartão que uma amiga tinha me dito sobre reiki, que era de Já vi. uma mãe de uma outra amiga. E eu comecei a praticar reiki. Só que a minha instrutora de reiki, ela é maravilhosa, assim, ó, que ela era uma psicóloga. Daí eu fiz reiki, fiz o curso de reiki, tenho reiki 1. Gosto muito, me ajudou muito a constelação familiar, porque eu era muito apegada, eu me achava mãe dos meus pais, principalmente pós-tragédia, porque todo mundo dizia, tu tem que ser forte para ajudar teu pai e tua mãe, tu tem que ser forte. E hoje em dia eu aprendi que eu sou pequena demais perto deles e que eu preciso muito mais deles do que eles de mim, que eles têm as decisões deles, enfim, são coisas da constelação. Eu gosto muito de barra de axis, já fiz também. Então, tudo que vai me fazendo terapia, tipo, com pedra, com energia holística, Sim. com cores, floral, eu tomei por muito tempo, eu, meu pai e minha mãe, floral de Bach, essa função toda. E até agora tem uma seguidora que me mandou uma lista para eu preencher, para me mandar floral, e até agora não preenchi. Gente, estou pecando. Mas Que eu sou legal, muito... essas terapias eu já ouvi falar todas. Eu já fiz aquele da energia Reiki, que a pessoa É, bota a mão aqui. Nossa, com uma massagista maravilhoso, assim, você fica bem mesmo. É uma energia surreal. Assim, a eu via Nel. constelação familiar é libertador. E ela Então, não é essa eu religião. queria. Eu Nada sei, eu disso só que eu estou queria. falando aqui, pessoal, é religião, tá? Tudo Sim. isso é holístico, assim. Então, eu acredito muito nisso. Queria muito até botar numa matéria lá que eu praticava yoga, gente. Eu quero praticar yoga, não pratico ainda.
mas eu Tá queria praticar quase. yoga. Então, eu acho que tem várias coisas, assim, que hoje em dia a gente precisa muito, essas coisas que servem para acalmar a mente, sabe? A gente tem muita Sei. informação no dia, a gente lê muita coisa, a gente tem 1 milhão de coisas para aprender, é tecnologia, é evolução, é tudo, e a gente tem que acompanhar, às vezes a gente esquece de acalmar um pouco a mente, assim. Eu sou muito acelerada, tu deve ser também. Bastante. Então, eu busco essas coisas que fazem eu acalmar mais, assim. Além das terapias alternativas que a gente falou, vai ver coisa engraçada, vai assistir uma comédia, escutar músicas alegres que te lembram coisas boas, isso faz muita diferença Tu também, sabe que eu ajuda tenho um muito. pacto com o meu namorado lá, que antes de dormir, às vezes ele até se policia, porque ele vem falar assim, porque hoje no trabalho, eu falei, não, antes de dormir eu não quero saber, mas a gente acorda mais cedo, a gente fala do trabalho, fala do problema, de financeiro, de alguma coisa que a gente tem que ajustar, mas agora, antes de dormir, eu vou olhar coisa idiota no Instagram, eu vou olhar coisa idiota na rede social, deu, olha aquelas coisas lá que dá risada, sabe? E daí eu durmo Sei, tranquilo, assim, tipo, peço para ter um sono. Porque se tudo que a gente fala antes de dormir, ou que a gente fica vendo matéria triste, gente, a gente sonha com aquilo, é terrível. Eu sou verdade. uma que leva pra minha noite inteira. Então eu olho coisa bem idiota, assim, antes de dormir. É isso aí, gente. É uma das coisas que vocês têm que fazer. E terapias alternativas hoje, só um conselho que eu vou dar. Faça com quem sabe de verdade, tá? Porque como as terapias não têm, isso eu escutei de um terapeuta falando, que não tem regulamentação, então está surgindo terapeuta de tudo quanto é lugar. Então, vou pedir para vocês só verem a recomendação, quem está recomendando, quem está fazendo e tal, 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 para vocês não caírem em charlatanismo também, porque aí, ao invés de você sair uma pessoa de boa, você também sair prejudicada no rolo, né? Ver se a Então, é bom pessoa leva a analisar tudo vida isso. assim, ver se a família da pessoa, ver o dia a dia no Instagram, hoje a gente tem a oportunidade de ver, né? Sim, O que a pessoa fala, o quanto ela estuda, se ela é estudiosa mesmo sobre o assunto. Eu sempre digo, não adianta eu falar, Camis, vai lá e faz constelação, vai ler sobre constelação, ver o que é constelação, ver se é o que é para o teu momento realmente. Eu tenho justo. uma amiga que eu pedi para ela, assim, eu queria uma lista de consteladoras, tipo, da cidade que eu estava morando, e ela disse, eu vou te mandar uma lista de todas, eu disse, tu me recomenda? Ela disse, não, vai na que tu sentir no coração. É isso E mesmo. daí eu escolhi Isso uma mesmo. ali, fui buscar, e é exatamente isso, sabe? O que faz bem para mim, às vezes não faz bem para Camis, não faz bem para outra pessoa. Então E a tá gente tudo teve. certo. É porque as pessoas acham que pela rede social, quando ela ouve alguém falando, ela acha que aquilo ali é a regra. E não temos regra para nada na vida. Eu quero fazer tal coisa, tá certo? Tá. Mas eu quero fazer outra, tá certo? Tá, uai. É decisão individual, né? Ô, Exatamente. Jéssica, que mensagem que você deixa aqui, então, para as pessoas, para ter uma vida melhor, com mais positividade, né? Porque eu falei assim, cara, eu preciso saber da Jéssica que mensagem ela vai deixar. Porque, assim, cara, diante de tudo que você passou, eu vejo que você é uma pessoa, sim, positiva e uma pessoa que passa, se supera sempre, todos os dias. E esse ano não está sendo o início de ano, eu vejo simples para você, porque 10 anos que você ganhou uma oportunidade da vida para viver novamente, porque você sabe, né, que você tem aí Deus falou assim, querida, você vai ficar, mas você vai ter que fazer a vida diferente. Você tem aí com ele um combinado, né? Porque ele falou assim, você sim vai ficar aqui, vai ver o mundo diferente. Eu acho que você está conseguindo fazer, mas você ganhou uma nova oportunidade. Então, assim, que mensagem que você deixa para as pessoas, Jess, assim, para levar a vida, tentar levar a vida de uma forma mais leve? Eu acho que muita coisa eu já falei, mas como tu disse, né? Eu tenho dois sentimentos em 27 de janeiro de 2013, que é a gratidão pela minha vida e Isso. é a tristeza pelo Vini ter ir morar no outro lugar. E hoje em dia eu tenho certeza que é um aprendizado gigante. Então, de toda essa tragédia que eu trouxe para minha vida, que eu tenho na minha vida, eu sempre procurei buscar o que eu aprendi com tudo isso. O que eu aprendo com as pessoas todos os dias? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Eu sempre digo para as pessoas: você sempre é importante na vida de alguém. Você sempre é inspiração na vida de alguém, por mais que essa pessoa não fale. Eu tenho certeza absoluta que alguém se inspira em você, que alguém te acha muito importante na vida e que alguém com certeza vai sentir tua falta nesse mundo e que alguém vai contar o legado que tu deixou nesse mundo.
Sabe quando a gente vai num velório de alguém muito mais velho, que de noite vira uma risada, lembrando das histórias da pessoa, de tudo que a pessoa viveu, e que se torna, às vezes, uma memória tão boa. E eu sempre digo para as pessoas, se fortaleçam nas memórias de quem nos deixou e no aprendizado, principalmente. Eu, Jéssica, sou sobrevivente da Boate Kiss, mas nós, todos os seres humanos, somos sobreviventes todos os dias. A gente tem milhares de assaltos, a gente tem tragédia, a gente tem acidente. Então, todos os dias a gente tem uma oportunidade de viver. Se a gente quiser, a gente tem a opção de viver mal ou viver bem. Eu, Jéssica, hoje optei por viver cada vez melhor, por ressignificar todos os sentimentos na minha vida. Não é em relação ao outro, é em relação a mim mesma. E eu acho que todo mundo tem que ser assim, a gente tem que se sentir bem e não sentir coisas ruins que vão fazer mal para a gente. Então, eu acho que agradecer cada minuto, cada respirar, pensar em cada pessoa, ser empático, pensar em cada pessoa que hoje em dia está no hospital lutando muito pela vida, muito por respirar, muito por viver, por ter a oportunidade que tu, que está aí na frente da rede social, está tendo de viver, de ser feliz, de trabalhar, de levantar todo dia. Então, assim, tem muita gente que está lutando por um minutinho mais de vida e não tem essa oportunidade ou não vai ter essa oportunidade e a gente tem. Então, se a gente ficar só reclamando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que aproveitar e viver cada segundo aí. E construir, acho que, um mundo melhor para essas gerações que vêm aí, com mais positividade, com mais coisas boas. Que ser bom não seja exclusividade, e sim que seja no geral, que todo mundo seja bom o tempo inteiro e que os maus, na verdade, eu sempre falo, os maus não são maioria, mas eles pagam melhor assessoria da imprensa, por isso que a gente vê mais eles no jornal do que os bons. Eu ainda acredito que Falou os bons tudo. são maioria, acredito muito no bem da humanidade, no bem de todas as pessoas. Ai, que lindo, Jess. Ai, gente, é por isso. Ó, deixa eu falar aqui, só para concluir. Galera, é o seguinte, eu trouxe a Jess aqui para realmente a gente olhar o mundo de forma diferente. Não é sobre a ótica dela, porque a ótica dela é só ela quem olha. É tentar pegar aquilo que ela falou e ressignificar dentro da gente e a gente passar a olhar o mundo diferente de acordo com aquilo que a gente quer ver, aquilo de bom que a gente pode transformar. Então, assim, quando eu assisti tudo, eu vi tudo, depois é pesado até para quem assiste, né? Tudo que eu vi, eu falei, eu vou atrás dessa menina. E eu acompanho ela, assim, as coisas que ela fala e as coisas que ela mostra da vida dela. Não é para saber das coisas do dia 27 mais, né? E eu sei que as pessoas perguntam sempre, ela está sempre respondendo. Mas é como ela olha o mundo. Eu sempre estou tentando ver a Jéssica, às vezes eu estou meio assim, vou lá na primeira vez de manhã eu já olho os stories dela para ver o que, que ela tem. Ela sempre está lá com o chimarrão dela, que ela, né, o gaúcho faz cedo o chimarrão e fica o dia inteiro fazendo o chimarrão, e ela está lá tomando o chimarrão dela, falando coisa positiva, ou ela tira uma foto de uma frase interessante. É sobre isso, sabe? Então, assim, você pode estar no pior lugar do mundo trabalhando, a gente está falando mais do lado profissional, mas pode estar no lado pessoal, você pode estar no melhor, pode estar de qualquer forma, mas eu acho que a gente tem que estar sempre com uma pontinha de esperança no nosso coração, sempre. A gente não pode deixar essas coisas apagarem o nosso brilho. Chateações do dia a dia realmente vão ter sempre, porque a vida é assim, é passar por tudo isso, mas a gente tem que estar sempre no final do dia, como a Jéssica fala, agradecendo pelo dia que a gente teve. Tem gente que não tem oportunidade de agradecer, porque às vezes realmente está numa cama de hospital, não tem comida, às vezes, cara, aconteceu 1.000.000 de tragédias na vida dessa pessoa que ela está impossibilitada de ir atrás. Você não, você está fazendo, você está produzindo o seu. Então tenha paciência na sua vida também. As coisas elas acontecem no momento que são para elas acontecerem. E vamos olhar o mundo de uma melhor forma, de uma melhor ótica. Quando você fala assim do seu irmão, quando a gente estava falando dos outros, meu irmão falava, o que você tem a ver com isso, que não sei o quê. Ele está certo, porque não é focar no outro, é focar naquilo que eu posso fazer de melhor para o outro e para mim. E isso é um legado que a gente tem que levar para a nossa vida. Jess, muito obrigada pelo seu tempo disponível, né, para quem deu entrevista para a Globoplay, né, Jess, e para outras empresas de comunicação do mundo, ver nesse humilde canal no YouTube, dar essa contribuição, para mim tem uma valia imensa. Não só você contar a sua história, mas mostrar quem é você naquilo que você acredita. Para mim, isso tem um valor maior,
a Jéssica Pessoa. Muito obrigada mesmo, sua contribuição é de grande valia para esse canal, que a gente fala de direito e empreendedorismo, e muitas pessoas que empreendem, que trabalham, precisam de mais mensagens como essa, tá bom? Muito obrigada, e deixa seu Instagram aí para quem quiser te seguir, por favor. Obrigada, Cami, pelo teu carinho sempre. E eu acabei de falar, hein? Todo mundo é importante no mundo. Às vezes os pequenos são os maiores para as pessoas e para o mundo, assim, são muito importantes. Então, muito obrigada pelo teu carinho. Estou sempre à disposição quando quiserem me perguntar, quiserem falar. Eu sei que as pessoas são curiosas mesmo. Eu sou curiosa, às vezes, com as tragédias dos outros. Não vou mentir. Mas hoje em dia eu busco mais coisas boas do que coisas ruins e rezo apenas para as pessoas ficarem bem. Mas é isso, muito obrigada mesmo. Admiro o teu trabalho e aprendi a admirar essa pequena que vem aí para que a gente possa construir um mundo melhor para ela. Deus Cada quiser. dia mais, cada dia melhor de viver, né? Para nós, mas principalmente para quem vem aí no futuro. Meu Instagram é @JessicaMontardoRosado mesmo, todo o meu nome. E tá lá para quem quiser me seguir, para quem quiser saber mais, estou lá sempre à disposição. E quando precisar de mim também, tô aqui. Beijão, Eu muito também obrigada. tô. Eu já falei para você criar um canal seu no YouTube, começar a postar coisas de positividade, porque vai valer muito a pena, tá bom? E eu vou colocar Tá aqui o bom. endereço dela do Instagram aqui embaixo. Jess, beijo, beijo, gente. Até Beijo. a próxima semana. Tchau, tchau. Tá bom.